Sejam bem-vindos ao debate com os candidatos à presidência da Assembleia Municipal do Cartaz. Passo a apresentar os candidatos. Jorge Tavares, professor e diretor do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaz. É a primeira vez que se candidata em eleições aqui no Cartaz. É o candidato do Partido Socialista. Paulo Neves é empresário, foi vereador no Executivo Camarário de 2013 a 2017. Também já tinha sido antes vereador, portanto já tem experiência autárquica. É o candidato pelo PSD. José Barreto é gestor de cliente na área de vinhos. No anterior mandato fez parte da Assembleia de Freguesia de Val da Pedra. Candidata-se pela CDU. Bruno Vieira é bombeiro. Também é uma estreia. Candidata-se pelo Bloco de Esquerda. Miguel Ribeiro, informático. Nas últimas eleições foi candidato pelo Movimento Independente Pluralista. Nestas eleições candidata-se pelo Chega. Meus senhores, muito obrigada por terem aceito o convite do Jornal de Cá para este debate. No próximo dia 26 de setembro, o país vai a votos para eleger os órgãos das autarquias locais. Vamos eleger órgãos executivos, que são a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. A estes dois órgãos compete propor e executar as decisões e indicações dos órgãos deliberativos. Os órgãos deliberativos são a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia, a quem cabe aprovar ou não, entre outras competências de iniciativa própria, as propostas dos respectivos órgãos executivos. E hoje vamos falar precisamente da Assembleia Municipal. Este é o debate da Assembleia Municipal. Jorge Tavares, vou começar por si. A Assembleia Municipal está a ser desvalorizada e a perder o seu papel fiscalizador? Muito boa tarde, muito obrigado então pela oportunidade e um bom debate aqui para os meus colegas de debate mesmo. Passa a redundância. Penso que não, ao longo destes mandatos, penso que esse papel foi cumprido. Basta ver que é um órgão que envolve diferentes partidos políticos e se isso não estivesse a acontecer, seguramente os diferentes partidos políticos diriam de sua justiça. Portanto, ou seja, felizmente é um órgão multicolor. Sendo multicolor, há todas as possibilidades. Quando essa Assembleia Municipal não está a exercer o seu papel, não está a exercer as suas competências, qualquer partido é legítimo, até a própria sociedade civil, assim o é, está previsto, poder o fazer. Portanto, no meu entendimento, o órgão está a cumprir dentro do que é as suas competências. Muito bem. Paulo Neves, na sua opinião, a Assembleia Municipal tem desempenhado bem as suas funções de órgão fiscalizador ou os deputados municipais têm sido meros ratificadores das decisões do Executivo? Boa tarde a todos. Aí é que está o problema. Penso que a Assembleia Municipal neste momento está desvirtualizada. E quando falo assim, falo e penso que são meros ratificadores. Se não vejamos a história do Cartaz. Eu já tive o prazer de estar no Executivo, conferências executivas, e todas as deliberações que são proferidas naquele órgão, na Câmara Municipal, serão votadas em Assembleia Municipal. O que é que isso nos traz? E o que é que desacredita as pessoas, na minha opinião? O endividamento do Cartaz não nasce por acaso. Todas as más decisões que foram tomadas pelo Executivo foram ratificadas pela Assembleia Municipal. Daí eu achar que a Assembleia Municipal tem tanta ou mais responsabilidade do que o próprio Executivo. O Executivo encaminha-as e bem, por ser força de lei para a Assembleia Municipal, mas depois as pessoas que compõem, e não estou a desvalorizar ninguém, atenção, vale o que vale aquilo que eu digo, mas é aquilo que eu penso por ter assistido a muitas, as pessoas vão mal preparadas para a Assembleia Municipal. As pessoas nem tão pouco sabem o que é que vão deliberar, na minha opinião. Eu já tive o prazer de acompanhar algumas, tornam-se chatas, pelo molde que está desenhado. Eu acho que se poderia fazer muito mais. Mas já lá vamos, Paulo Neves, já vamos aprofundar melhor essa questão. Acho que pela má preparação dos deputados, e quando falo má preparação é desconhecimento quase total da ordem de trabalhos, o que existe ali é uma disciplina política, uma disciplina ao partido político onde
já vai pré-definido aquilo que se vai votar favoravelmente, que vai na abstenção e o que se vai votar contra. Isto é a minha opinião e temos que sensibilizar as pessoas daquele órgão para... Muito bem, já lá vamos, Paulo Neves. José Barreto, o papel fiscalizador da Assembleia Municipal tem sido colocado de parte. Qual a sua perspectiva quanto a esta questão? Boa tarde a todos, cumprimento meus colegas de painel, cumprimento a Fátima, é um gosto estar a debater convosco. No nosso entendimento, a Assembleia Municipal é evidente que ela, enquanto expressão da vontade popular do nosso Conselho, é um órgão representativo e tem uma maioria que funciona ao seu belo prazer. Eu penso que o mal está precisamente aí. Nós temos visto, e isto é uma coisa que nós notamos, nós temos visto, nós quando temos um órgão autárquico, esse órgão deve estar próximo das pessoas e deve ser atrativo para que as pessoas participem e que tomem parte também e que participem ativamente com os seus contributos nos debates. O que nós vemos atualmente na Assembleia Municipal do Cartaxo é que elas normalmente começam às 6h30 da tarde e acabam às 3h30 da manhã. Ora, é evidente que para um espectador ou um participante mais atento ou que tenha a ideia de participar numa Assembleia com os seus contributos, isso é castrador, porque são assembleias demasiado compridas, muitas vezes fogem ao objetivo para que elas são feitas, e realmente as Assembleias Municipais são feitas com o objetivo de debater as propostas do Executivo Municipal e de debater as questões mais importantes para o município. Infelizmente, muitas vezes, e ultimamente isso tem acontecido, as Assembleias Municipais tornam-se quase como que um debate de dizer assim ao chefe. As pessoas fazem intervenções que não têm muito sentido a ver com a ordem de trabalhos. Vê-se que não estão preparadas, como disse o Paulo Neves. A ordem de trabalhos deve ser... José Barreto, tem de terminar. Sim, a ordem de trabalhos deve ser preparada e deve-se tornar a Assembleia atrativa, não para estar ali a tecer loas a quem manda, mas sim para tomar decisões. Muito bem. Já vamos ter a oportunidade de explanar melhor esta questão. Bruno Vieira, gostava de ouvir também sobre esta questão. Qual é o seu ponto de vista sobre esta questão? Muito bem. Como é óbvio, para além de... Não nos podemos esquecer que, para além de ser um órgão fiscalizador, também tem o poder deliberativo. E muitas vezes as pessoas, a população, acaba por se esquecer e tende-se unicamente a reconhecer como centros de poder a Câmara e o Presidente. E não nos podemos esquecer que a Assembleia em si tem um poder de fiscalizar e de tornar mais transparente, digamos assim, para a população, a Câmara. E por isso acho que é bastante importante a Assembleia ter um trabalho bastante ativo, que os seus deputados façam um estudo sempre antes de qualquer reunião da ordem de trabalho, para saber o que se irá ser debatido e também apelar à verdadeira transparência da Câmara. Muitas vezes a população tem dúvidas sobre a mesma. E que muitas vezes certos relatórios deviam ser melhor fiscalizados, digamos assim, como o relatório de execução das freguesias, que não se encontra sequer disponível, e que é o trabalho da Assembleia fiscalizar este tipo de relatórios. Por isso, em certos aspectos, a Assembleia tem feito um bom trabalho. É complicado também, por parte da oposição, expor as suas ideias e ver certos projetos aprovados, porque existe uma maioria. Tem de terminar. Mas esperemos ver no futuro como é que vai correr e que esperemos tornar na Assembleia um lugar mais transparente para ajudar a aproximar a população dos órgãos autárquicos. Muito bem. Miguel Ribeiro, a Assembleia Municipal precisa ter uma vida própria? Qual a sua perspectiva quanto a esta questão que estamos aqui a debater agora? Fátima, antes de mais agradecer o convite do Jornal de Cá, cumprimentar todos os colegas de debate e todos os nossos ouvintes e leitores do Jornal de Cá que estão neste momento a ouvir-nos. A posição do Chega sobre a Assembleia Municipal é que a Assembleia Municipal do Cartaxo tem feito um mau papel. A Assembleia Municipal não está
fazer o que é os seus propósitos, ou seja, o dever de fiscalização não está a ser feito. Existem uma série de projetos que passam pela Assembleia Municipal. Vou dar o caso da TOS, por exemplo, que foi votado por unanimidade entre todos os partidos presentes, com claro prejudicial aos munícipes. A Assembleia Municipal devia ter uma interligação muito maior com os seus munícipes, não tem. Os munícipes vão à Assembleia Municipal queixar-se dos seus problemas do dia-a-dia, como é direito deles, como têm direito deles, e aquilo que eles sentem é, quando sempre vão à Assembleia Municipal, uma enorme frustração, porque foram lá simplesmente gastar tempo. As suas queixas não são ouvidas, não são resolvidas, e não sequer têm direito de resposta. Ou seja, eles chegam lá, dizem os problemas que têm no seu dia-a-dia, nas suas zonas habitacionais, e o que acontece é que não têm as respostas são vagas, não são resolvidas, e a Assembleia Municipal não faz o papel de contactar com os adultos, não faz o papel de contactar com as pessoas que deve. Não tem ações previstas para fazer essa divulgação, a divulgação do seu trabalho, e mesmo sob proposta de partidos da oposição que fizeram com que a Assembleia Municipal passasse a ser gravada e dada em direto, nem assim conseguiu cativar os munícipes. Portanto, está a falhar em toda a ordem. Muito bem, já vamos ter a oportunidade de ver melhor. José Barreto, como é que a Assembleia Municipal pode funcionar melhor? Eu entendo que a Assembleia Municipal pode funcionar melhor. Nós entendemos que se a mesa, e nomeadamente o seu presidente, cumprir o papel para que foi eleito. E que papel é esse? O presidente da Assembleia tem o dever e a obrigação de conduzir os trabalhos com rigor e isenção. E isso não tem sido feito? Acontece? Como? E tem sido feito ou não tem sido feito? Não tem sido feito. Não tem sido feito porque é aquilo que eu disse há pouco. A Assembleia Municipal tornou-se banalizou-se muito os discursos vazios, sem conteúdo, quando há muitas coisas importantes que são lá decididas. E depois, se esprememos o sumo entre esses discursos vazios e sem conteúdo, realmente aquilo que interessa, as pessoas acabam por valorizar mais, ou por se chatear com a Assembleia Municipal, ou por deixar de ter a Assembleia Municipal, ou participar na Assembleia Municipal, por isso mesmo, pela má condução do trabalho. Deve haver, não digo uma mão de ferro, mas deve haver uma condução correta dos trabalhos. Dar hipótese a todas as forças políticas de se pronunciarem, mas também fazer a gestão das intervenções que realmente fazem sentido naquele determinado ponto da ordem de trabalhos. E nós temos as tais Assembleias de Magoras, precisamente porque há um desvio do objetivo principal da Assembleia, e a mesa da Assembleia não conduz os trabalhos, não dinamiza a Assembleia, e daí as pessoas estarem fartas. Hoje em dia, quando se fala em ir assistir a uma reunião da Assembleia, as pessoas simplesmente afastam-se, porque não estão 8 horas, 9 horas disponíveis para ouvir conversas, a maior parte delas sem conteúdo e sem grande interesse para aquilo que está a ser discutido. É evidente que a Assembleia Municipal... A Assembleia Municipal é um órgão que tem e deve ser valorizado, mas devemos lhe dar as características porque ela é criada. Um espaço amplo de debate democrático, mas onde o trabalho seja fluido, realmente no final quem lá vai veja o sumo daquilo que foi discutido. Muito bem. Jorge Tavares, na sua opinião, que outros mecanismos de fiscalização poderia ter a Assembleia Municipal para melhorar? Bem, é assim, falou-se há pouco de algum afastamento da própria, neste caso, do próprio Conselho relativamente às reuniões da Assembleia. E eu também reparei nisso, nessas sessões gravadas o número de assistência é bastante baixo. Mas é assim, e disse isso há pouco, a Assembleia é um órgão que tem lá os diferentes partidos representados, ou seja, nós não podemos aqui estar a acusar o partido, ou induzir no partido mais votado, porque senão vocês, com exceção do Chega, que não tem uma representação atual, senão os outros partidos estão a dar um tiro no próprio pé aos seus deputados municipais, porque os seus deputados municipais também estão lá na Assembleia Municipal. Portanto, ou seja, não é um órgão unicolor, é um órgão pluricolor. Segunda questão, e já neste mandato isto já aconteceu, houve uma reunião descentralizada, aliás, houve mais do que uma, estou-me a recordar de uma que houve na Escola Secundária do Cartaz, e isso é importante no sentido de os mais novos terem uma vontade
para a atividade cívica e neste caso, este conceito político, né? E veja uma coisa, porque a própria Assembleia Municipal já dinamiza atividades como a Assembleia Municipal Jovem e estas reuniões centralizadas, portanto, a grande aposta passa para reuniões descentralizadas, nomeadamente as escolas, sessões temáticas, isso é fundamental, no sentido de ser ali um tema aprofundado, um tema debatido por todas as forças políticas, e aí, se calhar, eventualmente, o número de pessoas interessadas em assistir à Assembleia Municipal aumente. Só uma coisa para concluir. É mesmo concluir. Só para concluir. Como todos sabemos, há a possibilidade naquele período antes da ordem do dia, os cidadãos colocarem questões à própria Assembleia. Portanto, ou seja, é um órgão aberto e é um órgão aberto pluricolor. Muito bem. Bruno Vieira, o seu ponto de vista quanto a esta questão de como é que a Assembleia Municipal pode melhorar o seu funcionamento? Acima de tudo, eu quero demonstrar que os próprios jovens conseguem se candidatar à Assembleia Municipal, que a política não deve ser nenhum tipo de tabu perante os jovens, que têm a possibilidade de concorrer a este tipo de órgãos e quer ser uma ligação entre os jovens e a Assembleia Municipal e a própria Câmara. Há bocado sobre a questão da TOS, queria desde já afirmar que quando foi durante esse mandato o Bloco não tinha elementos, mas se tivéssemos, certo, tínhamos votado contra, e que desde que temos representantes na Assembleia Municipal, o Bloco tem tentado sempre ser a voz do povo, temos sempre ouvido as pessoas, temos ido ter com as pessoas para saber os problemas delas, para depois na Assembleia os podermos transmitir e para que algo se possa fazer quanto a esses mesmos problemas. E é verdade, a Assembleia é um órgão multipartidário, digamos assim, e acho que, apesar deste debate, no fim, seja quem for elegido, devemos de todos retirar a camisola partidária e para uma melhor Assembleia, para um melhor funcionamento da Assembleia, devemos todos lutar em prol de um melhor cartaz. Muito bem. Miguel Ribeiro, qual a sua perspectiva em relação a esta questão e gostava de ouvir também qual a sua posição em relação a mecanismos como a apresentação de moções de censura à Câmara Municipal, mesmo sabendo que se trata apenas de posições políticas? Fátima, eu acho que as mudanças que nós precisamos na Assembleia Municipal, algumas delas acabaram por ser aqui evidenciadas pelos outros candidatos, sendo que alguns candidatos da oposição dizem que os seus próprios deputados estão mal preparados e sendo que o candidato da maioria que existe neste momento na Assembleia Municipal mantém a mesma linha estratégica que para a Assembleia Municipal que mantiveram os seus antecessores, ou seja, uma aposta na divulgação, na educação, nos jovens, na educação, nos jovens, na educação, nos jovens, e ninguém liga aos adultos, que são aqueles que realmente votam. Se nós vamos esperar que os jovens que nós neste momento estamos a politicizar na educação, instrumentalizar na educação, que sejam eles que vão mudar o futuro do cartaz só daqui a 20 anos, quando eles tiverem a hipótese de votar. Portanto, o que nós temos que fazer é uma aproximação maior aos adultos. Temos que ser mais rigorosos na fiscalização, saber, de facto, ler aquilo que são os pontos de ordem, saber dominar aquilo que são os pontos de ordem para podermos decidir em consciência, em conjunto com todas as outras forças políticas ali representadas. Não podemos continuar numa linha onde deixamos a classe adulta, onde sabemos que a maioria da abstenção neste cartaz está entre os 30 e os 44 anos e continuamos a deixar estas pessoas de fora. Não existe uma linha da parte do partido que está neste momento com maioria na Assembleia Municipal para chegar ao pé desses adultos. Continua a não existir, continuamos a não ter medidas para isso. A Assembleia Municipal deve fazer mais, muito mais, do que tem feito até agora. Muito bem, Miguel. Paulo Neves, em relação a esta questão, gostava de o ouvir agora e qual a sua posição também sobre mecanismos como a apresentação de moções de censura à Câmara Municipal, mesmo sabendo que se trata apenas de posições políticas.
concordando em parte com tudo o que foi dito, concordando um pouco mais com o que o José Barreto disse. Eu não sou um homem gosto de constatar os factos, mas também sou um homem que gosta de tomar decisões. E contra isso eu tenho algumas regras que não abdicaria se fosse eleito presidente da Assembleia Municipal. A primeira coisa que fazia, primeiro dinheiro que saísse do orçamento era comprar um relógio daqueles bem grandes e espetar com ele na parede. E porquê? Porque as assembleias tornam-se desinteressantes exatamente pelo tempo de antena dado a alguns protagonistas, e falo nomeadamente do Presidente. Mas se lhe põe uma questão, eu, na minha opinião, devia de ser cronometrado o tempo de resposta. Para quê? Para fugir exatamente àquilo que o José Barreto, penso que foi o José Barreto que disse, que foi, fala-se muito, e depois não se diz nada. E uma das formas de evitar, e uma das ferramentas para utilizar, será exatamente essa. É dar-lhe 5 minutos, por exemplo, estou a dar aqui, isto depois terá que ser acertado para a Assembleia, mas estou a dar aqui um tempo de resposta de 5 minutos, para que o Presidente, ao ser questionado, ou qualquer vereador a ser questionado, tenha que ser objetivo e conciso nas respostas. Portanto, tem que dar respostas com objetividade, não fugir ao tempo. Porque o que se passa hoje na Assembleia Municipal, e por consentimento do Presidente da Assembleia Municipal, é um palco político que ali se está a passar. Um palco político onde o Presidente fala durante 1 hora consecutiva e não responde a nada. E este é um dos motivos de desinteresse e dos alongamentos no tempo das Assembleias. Por outro lado... Tenho que terminar, Paulo. Eu já vou fazer uma questão específica sobre os tempos. Okay. Em relação a isso, e para abreviar um pouco mais, e para terminar, eu gostaria que o Presidente da Assembleia Municipal impusesse o respeito que tivesse total imparcialidade política e que fosse justo na distribuição dos tempos. Em relação às moções de censura, vale o que valem, quando estamos perante uma maioria não vale a pena sequer apresentá-las, que é política, de mais baixo nível. Muito bem. Bruno Vieira, os documentos sobre os quais vão recair deliberações deviam ser entregues com maior antecedência. Isto é algo que nos últimos anos ouvimos alguns deputados a queixarem-se que os documentos são entregues muito em cima da hora. Qual o seu ponto de vista? Acho que depende um pouco do trabalho dos deputados. Noutros municípios os deputados conseguem exercer as suas funções mesmo com esse tempo. Penso que cá no Cartaz também é possível, porque uma pessoa quando se dedica e quando se candidata a este tipo de órgãos já sabe aquilo que tem a fazer e o tempo que vai ter de perder com o seu trabalho, digamos assim. Mas eu falo do tempo em que o município, neste caso a Câmara Municipal, disponibiliza os documentos à Assembleia Municipal, documentos sobre os quais a Assembleia vai ter que deliberar. É sobre isso que eu falo. Ok. As ordens de serviço e tudo, acho que são deliberadas de forma até atempada, mas que mais tempo é sempre útil, porque ajuda os deputados a se ficarem preparados de forma mais técnica, digamos assim, porque falaram há pouco que existe um grande problema, que é os deputados não vão preparados. Claro que com mais tempo uma pessoa consegue melhor estudar a situação, mesmo não sendo um técnico, consegue fazer pesquisas por ela mesma, etc., acabando assim por estar mais preparado para tomar uma decisão. Muito bem, obrigada, Bruno. Miguel Ribeiro, o seu ponto de vista em relação a esta situação do tempo que já ouvimos, o jornal já várias vezes ouviu alguns deputados no decurso dos trabalhos reclamarem que os documentos são entregues muito em cima da hora. Qual o seu ponto de vista sobre esta questão? Fátima, de facto, os documentos, e nós sabemos, porque nós próprios, como o Chega, chegou a pedir vários documentos, não na Assembleia Municipal, mas em reunião de Câmara, à Câmara Municipal, e alguns demoraram 3 meses a chegar-nos às mãos ou mais. Alguns ainda não chegaram. E isto é uma falha do Executivo, em partilhar aquilo que é informação e aquilo que é o direito dos Estados de ter acesso a essa mesma informação. E ainda sobre, há bocado, a tua pergunta, que eu depois acabei por não responder, dizer que
o Partido Chega irá utilizar todos os instrumentos à sua disposição para prevalecer a sua opinião sobre cada tema que for debatido na Assembleia Municipal, sejam moções de censura, sejam outro tipo de instrumentos que tiverem à sua posição. E é importante não só os deputados municipais estarem devidamente preparados para aquilo que vai ser a ordem de trabalhos na Assembleia Municipal e para isso têm que ter os documentos, mas também outra coisa que foi referida aqui pelos meus colegas de debate, que é o facto de alguns deputados, sobretudo os deputados do Partido Socialista, irem para a Assembleia Municipal fazer campanha em favor, fugindo aos temas que são lá debatidos, e fazer campanha em favor ao atual Executivo. Eu relembro, por exemplo, uma ação de fiscalização, ou seja, sobre uma obra, uma ação de fiscalização da Assembleia Municipal, sobre uma obra que foi construída aqui no Cartaz recentemente, que foi a obra na Rua São Sebastião, com uma conduta de água que se via ligar à Rua Serpa Pinta, a conduta não tinha saída. E uma deputada municipal do Partido Socialista fez a comparação dessa obra às cheias de Valada. Portanto, entramos aqui no ridículo. Tem que terminar, sim. Entramos aqui no ridículo. Temos que melhorar significativamente as pessoas que estão nesta Assembleia Municipal, e o Partido Chega quer fazer essa mudança na primeira vez que se candidata a estas eleições. Muito bem. Paulo Neves, a sua perspectiva quanto a esta questão dos tempos de entrega dos documentos para deliberação? Fátima, isto aqui, o tempo só passa a ser curto por duas razões. E isso é factual nas nossas Assembleias Municipais. As Assembleias, há de reparar que em abril e em novembro coincide com... Eu penso que não estou a errar, mas se estiver, peço desculpa, mas a aprovação das contas será para aí em abril e em novembro será a votação do orçamento. Sim, novembro ou dezembro. Se toda a gente reparar, essas ordens de trabalho vêm com 20 e tal pontos que é impossível prepará-las nas 72 horas que a lei obriga, são os 3 dias antes da Assembleia ou de uma reunião de executivo. Portanto, se houver uma disciplina de quem estiver a presidir filtrar o que é importante, que a aprovação das contas é uma coisa muito importante, assim como a votação do novo orçamento, as coisas começa-se a ter tempo para preparar. Agora, digo uma coisa, 72 horas para preparar 20 e tal pontos de uma ordem de trabalho é demasiado, é surreal. Eu já lá passei durante 8 anos, sei bem o que é isso. Mas eu acho que isto é estratégico. Isto é estratégico e é um dos deveres e obrigações do Presidente da Assembleia Municipal é exatamente esse, é filtrar, é tentar chamar a atenção que não é subcarregar com tanto ponto de ordem de trabalho para os temas serem realmente debatidos a sério, mas muito a sério, não é estar ali a brincar e votar sim, não e abstenção, mas isso parte da preparação de um Presidente da Assembleia. Muito bem. Zé Barreto, gostava de o ouvir agora quanto a esta questão dos tempos de entrega dos documentos para deliberação. Sim, obrigado pela oportunidade. Eu, se for eleito Presidente da Assembleia Municipal ou se for eleito membro da Assembleia Municipal, e isso decorre da lei, num novo mandato, a primeira proposta que irei fazer é precisamente para dar uma volta ao regimento, adequar o regimento às necessidades atuais e aos tempos atuais. E ao contrário do que alguém por aí pensa, os outros partidos até trabalham. E eu posso-vos dizer que ao longo destes 4 anos, preparei com todos os meus camaradas que estão na Assembleia Municipal, preparei todas as assembleias com eles e trocámos opiniões sobre todos os temas. É evidente para quem trabalha todos os dias, e nós não fazemos da política de profissão, para quem trabalha todos os dias, ter 48 horas, não são 72, são 48 horas úteis para preparar uma assembleia onde vem cerca de 1000 páginas, muitas vezes vem 2 resmos de papel, torna-se manifestamente difícil. A minha proposta na revisão do regimento será nesse sentido de alargar a data das entregas dos documentos para que nós possamos consultar devidamente, porque uma consulta mais pormenorizada aos documentos e com mais tempo para os debater torna-nos melhores deputados municipais. E é fundamental termos esse tempo. Nós não temos a regalia de ter a exclusividade nisto, portanto, essa será uma das nossas propostas. E em relação à dinâmica da Assembleia, propriamente dita, para que ela realmente tenha frutos,
nós iremos também propor em regimento, na alteração do regimento, atribuir tempos de antena, à semelhança daquilo que se faz na Assembleia da República, e ninguém pode dizer que nós queremos castrar a opinião das pessoas, porque a Assembleia da República é a casa da democracia. Sobre determinado tema, deve haver um porta-voz de uma força política. Não é meia dúzia intervir para fugir à questão. Portanto, e acaba por minimizar, ao fim e ao cabo, porque há situações em que se discute um ponto e as intervenções são de tal forma, se os participantes na Assembleia não estiverem atentos, chegam a um ponto que já não sabem o que estão a discutir. Tem terminado, Zé Barreto. Deixe-me passar ao Jorge Tavares. Jorge Tavares. Muito bem, já falas, Zé Barreto. Jorge Tavares, gostava de o ouvir agora e gostava de conhecer a sua perspectiva sobre esta questão. Bem, sobre esta questão, ainda bem que é uma questão consensual. Ainda bem que é uma questão consensual, porque se eu for eleito Presidente da Assembleia Municipal, neste caso já estou a ver que tenho o apoio de todas as forças partidárias para alterarmos o regimento de funcionamento no sentido de numa melhor condução dos trabalhos, de modo que estas reuniões demorem menos tempo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou, como todos sabem, diretor do agrupamento. As minhas reuniões de Conselho Pedagógico têm vários pontos. Eu faço as reuniões de Conselho Pedagógico em 2 horas. Portanto, ou seja, se calhar, o que é que quer dizer com isto? Então, ou seja, eu tenho uma experiência de condução de reuniões, de gestão de tempo, que neste caso fico contente dos meus colegas de painel, de estarmos todos do mesmo lado, nesta alteração ao regimento de funcionamento, nesta condução de tempos, como faz a Assembleia da República, no sentido de, em pouco tempo, cada força partidária tem aquele número de minutos para responder. Até pode ser com 1, 2 deputados, não interessa. Sabe que cada força partidária tem aquela gestão do tempo e tem que o fazer. Portanto, isso é consensual, fico feliz. Depois, a situação. Há pouco é que o nosso amigo deputado Chega falou na situação sendo nas escolas, estamos a falar de miúdos, só daqui a 20 anos é que votam. Não, eu quero recordar, o Miguel teve, eventualmente, não esteve com atenção, essa reunião centralizada foi na escola secundária, e na escola secundária grande parte dos alunos até já votam, ou seja, portanto, não estamos a falar daqui a 20 anos, estamos a falar de potenciais eleitores, pessoas que queremos chegar, que queremos ver próximo de nós, no sentido de também fazer parte da solução. Obviamente, depois, só mais uma coisa, e teve um pouco aquilo que eu faço há 16 anos enquanto diretor, é ouvir, reunir, unir e decidir. Repetir, ouvir, ouço, reúno, quero unir, no sentido das diferentes forças partidárias. Esta é a minha maneira de ser. Eu, se for eleito Presidente da Assembleia Municipal, sou super partidário, porque esta é a minha maneira de ser, sou super, e, finalmente, decidir. Portanto, ainda bem que estamos todos de acordo. Muito obrigado. Muito bem. Miguel Ribeiro. Toca o nosso eu coloquei com som, mesmo para os senhores verem, aos 2 minutos toca. Neste caso foi antes do tempo. Não, tocou aos 2... Muito bem, falou antes do tempo, muito bem. Miguel Ribeiro, qual a sua opinião sobre, já que estávamos a falar da importância dos documentos e como o Paulo Neves falou há pouco dos documentos que são entregues relativamente ao orçamento municipal, pergunto, Miguel, qual a sua opinião sobre as comissões permanentes e acha que as propostas da Câmara Municipal deviam ser vistas por especialistas antes de serem votadas pelos deputados municipais para ajudar os eleitos a votar em consciência? Fátima, eu acho que todas as forças políticas aqui representadas têm grupos de trabalho e espero eu grupos de trabalho competentes para saberem analisar os documentos ou angariarem os recursos necessários humanos para que possam analisar os documentos em termos e em condições. Também queria dizer que os potenciais votantes não são votantes, Sr. Jorge Tavares. Os potenciais votantes são potenciais votantes. Nós temos que começar a dar mais atenção aos adultos e dizer ao Sr. José Barreto que quem mencionou que os deputados não estavam preparados foi o Sr. José Barreto e o Sr. Paulo Neves, não fui eu. Portanto, foram vocês próprios que disseram que os vossos deputados não estavam preparados. O Chega é a primeira vez e os deputados do Chega vão estar devidamente preparados, isso eu tenho a certeza. Nós, na primeira vez que nós vamos estar devidamente preparados para todas as eleições. No entanto, nós no Chega preocupamos não só com a documentação, mas com outras obrigações da Assembleia Municipal, Fátima. Como, por exemplo, o Presidente da Assembleia Municipal é membro do órgão do Conselho de Segurança Municipal.
Eu gostaria de saber o que é que as outras forças políticas têm preparados para a segurança no cartaz, porque eu acho que até agora nos programas deles têm zero. Assim como têm para os adultos para participarem na Assembleia Municipal, têm zero propostas, para a segurança também têm zero propostas. E isto incomoda-me, isto é uma coisa que me incomoda como candidato à Assembleia Municipal, candidato a um órgão que vai fiscalizar a Câmara e um órgão que tende a participar em medidas concretas sobre a segurança no cartaz, que cada vez está pior, que onde tivemos casos sobre 40 jovens, os tais jovens que nós queremos incentivar a votar, andarem todos à abriga, onde foi chamada as forças de intervenção há cerca de 2 dias, e ontem à noite exatamente o mesmo, as forças de intervenção de Santarém a terem que vir ao cartaz e a terem que os jovens. Nas próprias escolas, os jovens que são os próximos votantes, a venderem droga à portas das escolas e a polícia a ter que ir lá fazer bastantes intervenções. Muito bem, Miguel, já vai ter novamente a oportunidade de falar. Paulo Neves, sobre esta questão das comissões permanentes e dos documentos serem vistos por especialistas de forma a que possam ser votados pelos deputados municipais, ajudar os deputados eleitos a votar em consciência. Qual o seu ponto de vista? É muito fácil dizer que as comissões permanentes funcionariam, em que moldes funcionariam, onde é que funcionariam, em espaço físico. São um problema. Mas penso que, aqui no nosso caso, e eu tenho alguns anos de preparações de reuniões, já há bocado aquilo que o Miguel diz, não foi aquilo que eu disse. Aquilo que eu disse é que existem na bancada, da maioria, deputados que não vão preparados. E eu sei do que estou a dizer, porque assisti a umas dezenas delas e durante 8 anos entraram muitos e saíam calados. Mas pronto, adiante, foi isso que eu disse. As comissões permanentes, eu acho que se cada partido político se organizar, como o Miguel disse bem, de um grupo de trabalho, todos dão contributos para o meu pássaro não me deixa ouvir, dão contributos a sério para a apreciação das ordens de trabalho. Com certeza que uma comissão permanente seria o ideal, mas penso que não vai ser viável. Eu percebo, gostava, mas penso que a execução não é fácil neste momento. Até pelo espaço físico que existe, não existem condições para. É aquilo que eu acho. Ainda não atingiu o tempo, não é? Quando falei ainda, voltando à preparação, o Zé Barreto referiu e bem, naquelas ordens de trabalho dos orçamentos e da prestação de contas, 1000 páginas para lamber, com certeza que não há tempo nenhum útil que seja facilitado. Mas, daí eu dizer que essas ordens de trabalho são aquelas que deveriam fazer unicamente referência à aprovação de contas e outra unicamente ao novo orçamento. Muito bem, Paulo. Por isso eu dizer que não vamos massacrar as ordens de trabalho e as assembleias com tanto ponto para deliberar. Muito bem, muito bem. Jorge Tavares, gostava de o ouvir agora quanto a esta questão das comissões permanentes, dos grupos de trabalho, de forma a auxiliar os deputados municipais. Bom, também é uma situação que felizmente também estamos de acordo. Eu há pouco, numa das razões que evoquei, que poderia incentivar mais o gosto do próprio Conselho pelos trabalhos que ocorrem na Assembleia Municipal, falei numa situação que tinha a ver com as sessões temáticas. E houve aqui situações de Assembleias Municipais que se alongaram no tempo da própria, né? Porque se calhar não houve essas próprias sessões temáticas. Por exemplo, situações como Cartago teriam merecido uma ação específica. Por exemplo, Valley Park teria merecido uma ação específica. Carta Educativa, quando for uma ação específica. Ou seja, se concentrar Assembleias Municipais, obviamente, para além das obrigações, tem a ver com os próprios documentos para serem realizados, oriundos da Câmara Municipal. Mas está a falar no quê? Em realizar assembleias extraordinárias específicas? É isso que está a falar? Exatamente, é isso mesmo que eu estou a falar, exatamente, no sentido de incentivar, de dar gosto às pessoas pelo que ocorre dentro das Assembleias Municipais, com aquela gestão do tempo que todos nós concordamos aqui. Portanto, ou seja, isso seria um potenciador do incentivo para essas Assembleias Municipais. E disse aqui,
Se a pessoa que está, todos nós, habituado a gerir reuniões, sou eu, porque os faço todos os meses faço conselhos pedagógicos, conselhos administrativos e também faço parte dos conselhos gerais. Aí, obviamente, não sou eu que faço essa gestão das reuniões. Essas gestões de reuniões, conselhos pedagógicos e reuniões de direção, sou eu que as faço, sou eu que as dirijo, e é naquele tempo que faço, e é naquele tempo que sai material suficiente para ficar para fora, para ser deliberado. Muito bem. Obrigado. José Barreto. Deliberado no próprio, obviamente, deliberado no próprio órgão, é óbvio. Muito bem. José Barreto, como vê esta questão? Eu penso que temos duas vertentes nesse aspecto. É bom ouvir os especialistas sobre determinados aspectos, o Jorge Tavares, se permite que o trate assim. À vontade. Nós somos da mesma região. Exatamente, somos alentejanos. Levantou essa questão. As assembleias temáticas são de extrema importância para pontos-chave, como esses que o Jorge levantou. Agora, na questão corrente do dia-a-dia e naquilo que faz parte das decisões correntes de uma assembleia e das assembleias normais, eu penso que nós, quando analisamos os documentos, e nós analisamos os documentos, e pode-se ver as atas, os deputados da CDU têm a sua intervenção sobre todas as questões que são levantadas. Mas sobre todas essas questões, a decisão não é técnica, é uma decisão política. A decisão que eu tomo sobre um orçamento é uma decisão política, baseada em números, sim, mas para saber para que é que servem esses números, para saber para que é que servem as rubricas que lá estão, para onde é que vai o dinheiro. E são baseadas em decisões políticas, porque todos nós temos uma forma, se calhar diferente, de ver como é que os dinheiros podem ser aplicados. E a nossa reflexão política sobre um documento de economia é que decide uma sentido voto. E para isso nós, pelo menos nós CDU, não precisamos que alguém nos ensine a ver um orçamento. Nós temos as nossas próprias ideias e fazemos a nossa leitura e as nossas declarações de voto e as nossas propostas decorrem precisamente da leitura política que nós temos dos documentos. Muito bem, obrigada. Gostava de ouvir agora Bruno Vieira sobre esta questão, para passarmos à seguinte. Bruno, qual é o seu ponto de vista? Como é óbvio, eu acho que é sempre necessário, em assuntos específicos, ouvir os especialistas, porque eles, sim, têm especialidades nos assuntos e eles, sim, sabem quais são as melhores formas de se tratar desses mesmos assuntos. Mas, ao mesmo tempo, também devemos de ouvir a população e tentar fazer um equilíbrio entre os especialistas e a população, de modo a tornar, a fazer o melhor possível para todos. Há uns tempos, o Bloco de Esquerda propôs um grupo de trabalho sobre os transportes para se saber sobre as necessidades e a mobilidade dos cidadãos do Concelho do Cartaz, e foi bem recebida inicialmente, mas após uma única reunião foi descartada. E acho que o Cartaz precisa de fazer mais reuniões sobre certos grupos de trabalhos que são essenciais para o futuro do Cartaz e que muitas vezes deve ouvir a população, como no caso da Cartago, por exemplo. Acho que na altura o melhor que se teria a fazer era fazer uma espécie, um referendo, para deixarmos que a população também falar e não unicamente nós. Muito obrigado. Muito bem, obrigada. Paulo Neves, quanto aos tempos, já foi falado aqui algumas vezes ao longo do nosso debate, os tempos de intervenção. A minha questão é, deveriam ser proporcionais, tendo em conta o número de deputados de cada bancada, para haver uma maior representatividade? É uma boa pergunta. Eu vou tentar perceber o que é que vou responder. Se calhar será uma alternativa. Isso é aquilo que eu digo, será proposto na alteração do regimento. Faz sentido, quem tem mais deputados ter mais tempo de antena, como é óbvio. Mas não são as perguntas, não são as questões ao Executivo que me preocupam. Quando falo no cronómetro, quando falo em pendurar lá um relógio, o que me preocupa sim são as respostas. Essas é que me preocupam. As respostas, na minha opinião, é que têm que ser muito controladas, em termos de tempo. É só isso. Eu, quando falo em cronometrar, nem é tão pouco quem questiona.
Sim, quem responde? Agora perdi-me um bocadinho. Eu estava a perguntar, sim, estávamos a falar sobre os tempos. É que eu já ouvi alguns deputados municipais referirem esta questão, que não acham correto que uma bancada que só tem um deputado ou 2 deputados tenha ao mesmo tempo ou tenha mais tempo de intervenção que uma bancada que tem 6 ou 10, e a minha questão vai nesse sentido. Uma vez que já falámos aqui no tempo e os senhores já várias vezes referiram a questão do tempo, eu queria saber o que pensam sobre isso. Se concordam que seja proporcional e como é que deveria ser. Pois, atendendo a quem eu vou ser muito prático nesta resposta, atendendo a quem assiste às Assembleias Municipais, sabe que estão, se a memória não me atraiçou, 10 mais 6, 16, 17 deputados do PS. Se cada um falar 5 minutos, é só multiplicar por 17. Mas isso era um desafio que eu até deixava, porque eu gostava de os ouvir falar a todos. Eu gostava mesmo de os ouvir falar a todos. E a resposta, sim, a resposta de ter os tais 5 minutos, e na segunda resposta ter os 4 minutos. Não falam todos, é isso? Claro que não falam. Estão sempre os mesmos a falar. A mim entristece-me ver um presidente de junta que não tem uma intervenção numa Assembleia Municipal. Isso a mim é que me entristece, entristece-me estarem 6 presidentes de junta e não haver nenhum a falar. Isso entristece. Eu até lançava aqui um desafio que era mapear as intervenções e trimestralmente conseguirmos fazer o rastreio de quem é que teve ou não intervenção na Assembleia Municipal, porque isso é importante. As pessoas que são eleitas democraticamente têm que prestar contas à população, e esta é uma forma de eles prestarem contas, é exporem os problemas que na verdade existem. Para terminar, Paulo. Zé Barreto, como é que vê esta questão? Concorda que os tempos devem ser proporcionais? Concorda com o Paulo Neves quando ele fala que há deputados que não têm qualquer intervenção? E em relação também aos presidentes de junta, como é que vê a questão? Muito bem, era um ponto que realmente eu queria falar sobre ele, até porque tenho algo a dizer sobre isso, porque sou eleito há 20 anos para a Assembleia de Freguesia. Sobre a questão dos tempos, eu acho que para matéria única deve haver tempos iguais. Isto é, deve ser dado às forças políticas ao mesmo tempo para debaterem determinado assunto. Sobre a participação dos eleitos, nós vemos que os presidentes de junta na Assembleia Municipal nunca tomam a palavra. Custa-me um pouco, porque eu considero-me um democrata e considero que todos nós devemos ter direito à palavra e todos nós somos portadores de um mandato de quem nos elegeu. Eu posso dizer isto sem medo do contraditório. Eu estou eleito na Assembleia de Freguesia há 20 anos e já cheguei ao final do mandato e virei-me para alguns vogais de outras forças políticas, não a que eu represento, e disse-lhe isto tão simples como isto: ainda bem, conheço lá fora, porque durante 4 anos não ouvi a tua voz. Isto é um facto. As pessoas não fazem uso do mandato que têm da população. Vão para as assembleias, enquanto uns falam demasiado, os outros simplesmente demitem-se da sua função. É triste ver na Assembleia Municipal, onde se decidem, por exemplo, os dinheiros que vão para as juntas de freguesia, e depois eu vejo na Assembleia, eu assisto a várias, não participo só na minha, assisto a várias assembleias, e vejo os presidentes de junta contestarem as verbas, que não têm dinheiro para mais. Mas nunca ouvi nenhum presidente de junta na Assembleia Municipal, nos protocolos, onde os acordos de execução são votados, nunca ouvi nenhum deles defender a sua dama. Entram mudos, saem calados, e aquilo que é aí que está a parte triste da política e de quem é eleito. Nós não fazemos, eu faço, sempre fiz, e continuarei a fazer se for eleito para a Assembleia Municipal, independentemente das responsabilidades que o povo do Cartaz entende a dar-me, mas continuei a fazer uso do voto e do mandato que me deram. E eu, eleito há 20 anos, na vida política do Cartaz há 20 anos, acontece mesmo que só sei quem é que lá está porque conheço a voz deles cá fora, mas lá dentro não está os outros. Muito bem. Bruno Vieira, como é que vê esta questão dos tempos de intervenção dos deputados municipais? Bem, acho que deveria de haver tempos fixos,
mas não para todos os deputados. Por exemplo, um partido que tenha mais que um deputado devia de, como que, eleger um porta-voz, porque pressupõe-se que antes da Assembleia todos os deputados se reuniram, entraram em consenso e ambos vão dizer o mesmo. Um deputado de um partido diferente não vai dizer uma coisa diferente do mesmo partido, de certeza. Ou seja, se por exemplo dessemos 5 minutos a todos, sendo que há 21 deputados e 6 presidentes de freguesia, ia dar uma absurda 2 horas e 25 minutos. E isso é impensável, é contraprodutivo, para além de que o partido com o maior número de deputados iria capitalizar todo esse tempo. Eu penso que não era isso que eles referiam. O que eles referiam era haver uma rotatividade dos deputados nas suas intervenções, penso eu. Sim. Sim, mas é sempre normal haver um deputado que fale mais que os outros. Provavelmente há sempre um que se empenhe mais ou que outros que se interesse mais por uma matéria. Mas há sempre que haver um porta-voz e podem decidir isso entre eles. Por exemplo, pode calhar decidirem sempre o mesmo porta-voz. Não há qualquer problema quanto a isso, desde que os outros deputados estejam também de acordo com isso. Por isso não vejo... E em relação à proporcionalidade de tempo, tendo em conta o número de deputados que cada bancada tem? Sim, foi o que eu disse há bocado. Não faz sentido todos os deputados terem direito, por exemplo, a 5 minutos, porque seria impossível... Não, as bancadas. Por exemplo, uma bancada tem 10 deputados... Bancada, sim, assim, dessa forma, sim, tendo cada uma um porta-voz e cada porta-voz... Não, eu estou a falar... A minha questão era o tempo de intervenção. Se o tempo de intervenção de uma bancada que só tem um deputado ou 2 deputados... Se deve ser o mesmo... Estou a dizer, sim, deve ser o mesmo. O mesmo que uma que tem 10 ou 15, é isso, ok. Sim, é isso. Muito bem. Jorge Tavares, como é que vê, como é que acha que deve ser a atuação do Presidente da Assembleia Municipal relativamente a esta gestão dos tempos de intervenção, quer dos deputados municipais, quer das bancadas, quer do Presidente da Câmara ou algum órgão ou algum vereador que seja questionado durante os trabalhos? Bem, só antes de responder diretamente a essa pergunta, obviamente dentro dos meus 2 minutos, só quer dizer aqui que o nosso amigo o Miguel Ribeiro, há pouco deixou aqui uma insinuação no ar grave, que se vendia droga à porta das escolas. Aqui, desta quer dizer, na escola sede, são mesmo mais pequenos, obviamente não. E em relação à escola secundária, em frente à escola secundária não há qualquer venda de droga. Se existem espaços mais afastados, o que é que nós fazemos? Nós entramos em contato com a escola segura, no sentido de tentar identificar esses locais e acompanhar. Portanto, ou seja, se o Miguel tem informação a mais que eu não tenha, e neste caso ao Miguel, até lhe agradeço que me faça chegar quem é essas pessoas que vendem não à porta da escola secundária, mas mais afastado, para que, obviamente, em contacto com a escola segura, essa situação possa ultrapassar. Portanto, ao Miguel... Sobre a questão. Dentro dos meus 2 minutos, obviamente. Eu entendo que maior bancada deve ter maior tempo, mas também concordo. Eu sou um democrata. Também não deve ser proporcional, ou seja, uma bancada muito maior não pode ter um número proporcional em relação ao seu número de deputados. Ou seja, deve ter mais tempo, mas não deve ser proporcional. Como veio, sou mesmo assim, sou democrata. Só mais uma questão. Relativamente ao tempo do Executivo responder, também concordo. Tem de haver uma limitação de tempo para que o Executivo possa responder. Eu penso que tudo conjugado, ainda bem que somos todos da mesma opinião, seguramente no próximo mandato da Assembleia Municipal as coisas vão correr melhor. Depois, há pouco falou-se que os presidentes da Junta de Freguesia não falam. Bem, isso só quer dizer o seguinte: os deputados da Assembleia Municipal, obviamente, são deputados daquele órgão, que é a Assembleia Municipal. Mas por trás deles existe uma localidade de onde eles moram, de onde eles estão recenseados. Ou seja, neste caso, se o deputado da sua freguesia não fala, aquele deputado também é de uma freguesia que pode falar naquele momento, em vez do seu presidente de junta de freguesia. Portanto, ou seja, se determinado assunto, de determinada localidade não é colocado, então, pelo amor de Deus, não vamos colocar o ónus nos presidentes da junta de freguesia. Isso é uma situação de todos os deputados, independentemente da cor política. Muito bem. Miguel Ribeiro, gostava de o ouvir agora também sobre esta questão dos tempos de intervenção dos deputados municipais.
Bem, Fátima, sobre a questão do tempo de intervenção, aquilo que nós achamos é que o tempo deve ser igual para todos, na mesma proporção, deve ser igual para todos. Já nos basta 46 anos de Partido Socialista na Assembleia e na Câmara Municipal, e como governo e com grandes maiorias aqui no cartaz, quanto mais ainda darmos mais tempo de antena a eles, para eles ainda elogiarem ainda mais. Mas eu disse precisamente o contrário. O que nós pretendemos é que haja um tempo igual para que todos possam ter intervenção. Concordo com a ideia do Bruno Vieira, que deve haver um interlocutor a representar esses partidos, que é para não haver pessoas, e como já foi aqui referido, há cerca de alguns deputados municipais que não fizeram uma única intervenção. Sobre isso, o Partido Chega tem nas suas propostas a redução de deputados municipais e a redução de vereadores, porque há pessoas que de facto não estão lá a fazer nada. Há pessoas que de facto passam 4 anos na Assembleia Municipal e, como foi aqui referido, não por mim, não fazem uma única intervenção. Então, se não fazem uma única intervenção, estão lá a mais, não estão lá a fazer absolutamente nada. O Partido Chega também, sobre a questão daquilo que eu me referi, que das crianças, de haver jovens, da venda, isso são notícias de jornal, basta consultar as notícias de jornal, não tem que perguntar a mim, consultar estas notícias de jornal. Sobre isso, ainda sobre um ponto que há bocado eu não tive a oportunidade de falar, que era sobre as festas, as reuniões temáticas. Sobre as reuniões temáticas, de facto, eu concordo com o Jorge Tavares, peço desculpa, com o Jorge Tavares, que de facto deveria haver algumas sessões temáticas sobre alguns temas, mas não só sobre a Cartágua. Podíamos falar sobre a Floresta Centenária, que foi um projeto falhado do PS, podíamos falar sobre o Vale Parque, podíamos falar sobre o Casal Branco, podíamos falar sobre o Parque de Estacionamento, podíamos falar sobre o Jardim de Santa Elália, sobre a Agroglobal, sobre o Sunflower, sobre a Estação de Santana, sobre a ciclovia, sobre a Cartágua, sobre a Praça de Torres. Muito bem, Miguel, a seguir já vai ter mais tempo para falar. Portanto, temos muitas sessões temáticas para podermos programar e para podermos debater. Tem de terminar, Miguel. Deixe-me passar agora à última questão. Ok? Vamos passar à última questão. Nesta última questão tem 3 minutos para falar e esta questão é igual para todos. Eu vou começar pelo Zé Barreto e pergunto em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? Obrigado. A minha eleição é enquanto representante da CDU, enquanto membro da lista da CDU, como eu disse há pouco, terá muito a ver com o mandato que a população me der. É evidente, mas independentemente de ser um mandato para dirigir a Assembleia ou para participar nela, nós iremos sempre ser, à semelhança daquilo que temos feito até agora, uma voz ativa e preocupada no Conselho. Se eu for eleito Presidente da Assembleia Municipal do Cartaz, como espero, posso garantir desde já que irei cumprir a linha do artigo 30, no que diz respeito às tarefas do Presidente da Assembleia, que é dirigir os trabalhos, manter a disciplina durante as sessões, que é aquilo que não tem acontecido. Será isso que torna a Assembleia Municipal mais, digamos que mais atrativa em termos de capacidade dialética. Podem também esperar os cartacheiros que a Assembleia Municipal, sob a minha presidência, irá ser uma Assembleia Municipal mais dinâmica, mais virada para a população. Nós temos no cartaz a Assembleia Municipal de Jovens. É a nossa pretensão fazer uma Assembleia Municipal sénior. Os séniores do cartaz, que são a grande maioria da nossa população, são completamente desprotegidos em termos de apoios, de associações, não têm que os oriente para qualquer necessidade e os séniores são uma preocupação nossa. Nós temos também no cartaz, felizmente temos muitas coletividades que passam pelas dificuldades que todos nós sabemos. Será o meu papel também como Presidente da Assembleia Municipal e dentro do grupo da CDU dinamizarmos grupos de trabalho para a formação de dirigentes associativos. Existe uma Associação Nacional das Coletividades e Recreio, e eles dão formação a essas pessoas. Será a nossa preocupação que as coletividades estejam todas legais, que as suas instalações estejam legais. Isto é, comigo, com a CDU, será uma Assembleia Municipal virada para fora, não virada para dentro, não perdida em debates inúteis,
mas tendo sempre como horizonte as melhores condições da população, fazer sentir à população que a Assembleia Municipal é o seu órgão, ter lá os representantes, falem ou não falam, todos eles foram eleitos pelo povo, todos eles têm direito a lá estar, mas nós queremos criar dinâmicas, aproximar a Assembleia da população, para que realmente a população entenda e sinta que efetivamente estão ali os seus representantes, que está ali a sua voz. Esse é o nosso projeto para a Assembleia Municipal e é isso que iremos fazer. Muito bem, muito obrigada. Bruno Vieira, a mesma questão. Em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? Muito bem. Desde já, como podem ver, eu sou um jovem, tenho 22 anos. A minha eleição acho que iria aproximar os jovens da política autárquica, iria demonstrar aos jovens que até eles são capazes de concorrer e ser eleitos para um órgão autárquico. Quero também trazer basicamente sangue novo, porque não quero dizer nada de mal, mas a média de idades aqui é capaz de ser igual à média nacional, e trazer soluções novas, debatidas por toda a população, soluções que sejam de acordo com aquilo que a população quer e que a população precisa para desenvolver o Cartaz. Achamos também que se deve descentralizar, haver uma descentralização das reuniões. Podemos as fazer em diferentes partes do concelho, por exemplo, em diferentes freguesias, de forma a que também o povo dessas freguesias não se tenha de deslocar de propósito ao Cartaz para atender essas reuniões, aumentando também assim a voz do povo de todas as freguesias do Cartaz. E, como é óbvio, desenvolver e dar apoios sociais, e que muitas vezes acho que são esquecidos, e há muitas famílias carenciadas que precisam de meios para a compra de medicamentos, assim como não têm transportes próprios e vivem em zonas do Cartaz onde os transportes não chegam. Daí também ter referido há bocado o grupo de trabalho sobre o transporte, para averiguar essas pessoas e a necessidade dessas pessoas, para podermos fazer do Cartaz uma terra, um concelho que seja acessível a todos e onde todos possam habitar, independentemente da sua classe social ou género ou preferência sexual. Miguel Ribeiro, 3 minutos sobre esta questão. Em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? Obrigado, Fátima. Não será só a minha eleição, mas a eleição também de muitos mais deputados do Partido Chega, que irá fazer a diferença. Será a primeira vez que nós estaremos na Assembleia Municipal, para evitar que sejam passados mais cheques em brancos ao Partido Socialista, que é aquilo que tem acontecido durante estes últimos 46 anos, onde o Partido Socialista tem feito o que quer na Assembleia Municipal, e nós queremos pôr um travão a isto. Queremos também ser a voz do povo, queremos ser a voz dos cartacheiros dentro da Assembleia Municipal. Queremos uma Assembleia Municipal mais próxima da população, queremos uma Assembleia Municipal que ouça os munícipes, que ouça as suas críticas, porque cada crítica é um problema. À medida que a gente vamos resolvendo o problema, há um problema a menos que temos no município. E é assim que nós queremos seguir com a nossa linha orientadora na Assembleia Municipal. O Partido Chega tem por foco no programa, sobretudo, os temas da segurança, da luta anticorrupção. Nós queremos implementar a ISO 27001 na Câmara Municipal, que é uma norma contra a corrupção. Temos propostas sobre a economia, sobre a ação social, sobre a educação, sobre a saúde e sobre o desporto. É inacreditável como é que o Cartaz, nesta altura, ainda não tem um pavilhão desportivo e não haja uma pressão da Assembleia Municipal nesse sentido. Tem que haver uma muito maior força da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal representa todos os cartacheiros. Eu sou ribatejano, nasci no Cartaz, estou no Cartaz há 44 anos, nasci e cresci aqui no Cartaz, vi este Cartaz como era e como está agora neste momento, e não gosto do Cartaz que está neste momento. Situações como o nosso jardim deviam ter sido deliberadas pelo povo, não foram. Temos uma dívida enorme a ser paga há quase 50 anos,
a gente provavelmente não teremos nenhum de nós cá todos, e ainda haverá uma dívida para ser paga. Há que haver responsáveis sobre isso. O Partido Chega quer chamar à responsabilidade dessas pessoas e vem aqui para esta Assembleia Municipal para marcar a diferença. Eu, se for eleito como Presidente da Assembleia Municipal, faço questão de trabalhar com todos os partidos, todos, em sentido de melhorarmos o cartaz, todos eles. Todas as propostas são bem-vindas, todas as propostas serão trabalhadas e não iremos só fazer ações de campanha, ações de vamos fazer estudos, vamos falar de estudos. O que nós queremos é fazer trabalho, o que nós queremos é ações que mudem realmente a vida dos cartacheiros. E isso não está a ser feito. A Assembleia Municipal tem um papel importante não na execução, mas na fiscalização das propostas que são apresentadas para as pessoas, para que aqueles projetos todos falhados que eu há bocado mencionei não voltem a acontecer. Ou então que tenham responsáveis. Não, Miguel. Só dizer só, o Partido Chega está cá para fazer a diferença e contamos com todos vós para marcar essa diferença. Muito bem, muito obrigada. Jorge Tavares, em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? Ok, então é assim, os nossos conterrâneos podem contar com o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma preocupação com que os habituei ao longo destes 16 anos. É assim, eu dialogo diariamente com encarregados de educação, com alunos, com docentes, com não docentes, com a própria comunidade. Eu apoio o Grupamento de Escolas Marcinho Mesquita do Cartaz, ao longo destes anos, tem apoiado as instituições do Cartaz de forma gratuita, e há aqui elementos que até estão ligados a essas instituições, sabem que é verdade, porque as instituições têm que ser apoiadas e as escolas fazem parte da comunidade. É este know-how, este conhecimento que eu tenho desta gestão do dia-a-dia que quero transmitir à Assembleia Municipal. Ou seja, trabalhar com todos, apoiar as instituições, tanto a nível cultural como a nível das instituições sociais. Mas pretendo dar este conhecimento que eu tenho da comunidade e dos seus problemas, de maneira que, e essa ligação às instituições, possa dar essa onda de crescimento, essa onda de emprego que está a fazer falta neste momento. Sou um homem aglutinador de ideias, sou aglutinador de projetos. É esses projetos que têm colocado o nome do grupamento bem em Lisboa. É isso que eu quero fazer enquanto Presidente da Assembleia Municipal, ser aglutinador das diferentes ideias, dos diferentes projetos, dos diferentes partidos. Há que potenciar. Eu sou da opinião de uma coisa muito importante. É uma coisa muito simples, mas muito importante, que é a diferença só enriquece. Por isso é que eu há pouco falei que os partidos maiores devem ter, obviamente, maior tempo, mas não deve ser proporcional, ou seja, um partido maior não deve ter um tempo ilimitado em relação a um partido mais pequeno, porque o partido mais pequeno também deve ter direito a falar. Percebe a ideia? Portanto, ou seja, eu há pouco fui bem claro nessa situação. Mas, disso, há pouco 4 verbos muito importantes que eu faço no dia-a-dia que quero fazer enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Ouvir, reunir, unir e decidir. Eu sou um homem de decisões, eu quero fazer na Assembleia Municipal, decisões. Mas eu quero devolver então essa esperança. Nestes mandatos houve esta situação económica que todos nós sabemos, finalmente essa situação económica está a dar a volta, basta ver que o contrato de empréstimo baixou de 1,75% para 0,95%, quer dizer que o caminho está a ser feito, ou seja, essa nova onda de crescimento que tem que continuar a existir. Houve digamos que em termos económicos, a Câmara estava como estava, essa fase já passou, neste momento é o tempo da esperança, e eu sou um homem de esperança, por isso é que eu lido diariamente com os jovens, no sentido de esses jovens, porque esses jovens estão ligados a adultos, obviamente, é essa onda de crescimento que eu quero transmitir. Pronto, essencialmente é isso que é. Tenho 16 anos de experiência de gestão de pessoas, de gestão de emoções, que é isso que está a fazer falta lá na Assembleia Municipal. Gestão de pessoas e de gestão de emoções, para seguramente potenciar o resultado. Muito bem, muito obrigada. Paulo Neves, em que é que a sua eleição vai fazer a diferença? Eu não quero puxar aqui dos galardões da experiência, nem quero puxar disso, nem quero tampouco tocar nesse assunto, que temos que ter esperança no cartaz, se é possível fazer mais e melhor nada. Agora que a dívida não baixou, há 2 anos que não pagamos, mas isso é que são contas do outro Rosário, e isso os candidatos à presidência da Câmara para falar. Eu quero combater
quer incrementar alguma frescura e combater o vício e o laxismo que existe no município do Cartaz, e quer adjetivar com seriedade, com rigor, com respeito, com imparcialidade, com justiça na gestão dos tempos, tornar as assembleias municipais pelo menos mais atrativas ao público, dar voz aos municípios. Isto é tudo muito fácil de falar, mas depois concretizar será bastante mais difícil. Quer fazer as tais reuniões temáticas, e as reuniões temáticas para mim são aquelas, como há pouco se falou, dos váleis parques espalhados, das zonas industriais da Lapa, dos casais brancos, dos parques de estacionamento, do licenciamento dos bares. Tudo isso se conseguiria fazer reuniões temáticas. Eu quereria criar grupos de trabalho com todas as forças políticas para que alguns destes problemas tivessem o início de resolução. Há uma coisa que se tem que reinventar e que a minha eleição também se poderá reinventar, que é o provedor do município. Foi uma batalha que foi ganha por mim e por Vasco Cunha na altura, e que neste momento não existe. Não sei se as pessoas sabem que não existe provedor de município, o que é um facto é que não existe, e ele faz falta. Se foi incompatibilidade entre feitios, não sei. Sei que tenho a certeza e me irei esforçar para trazer tudo isto ao Cartaz, e estar aqui a prometer 1001 coisa, porque não vale a pena, temos que ser honestos e frontais, e é isso que tento ser, e é isso que tentarei fazer perante aquela Assembleia Municipal. E digo-lhe uma coisa, eu não tenho experiência de condução de assembleias, como nenhum do que aqui está. Talvez o Barreto tenha alguma experiência nas assembleias de freguesia. Tudo o que aqui está, com a nossa inexperiência na gestão de uma Assembleia Municipal, e aí ninguém pode dizer que é melhor que o outro, eu penso que se for feita com seriedade e rigor, poderemos fazer toda a diferença, qualquer um de nós poderá fazer toda a diferença no município do Cartaz. Muito bem. E tenho dito. Muito bem, muito obrigada. Terminamos assim o nosso debate com os candidatos à Assembleia Municipal. Assim que nos está a ouvir e a ver, muito obrigada e fiquem todos bem.